Salve nação, Anderson Silva aqui falando do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, o Flamengo hoje vive a expectativa e a realidade no mesmo momento. Como eu sempre falo, o flamenguista não tem um diazinho sequer de paz. Apesar do Flamengo ter jogado mal contra o Atlético Mineiro, também perdeu o jogo, criamos uma expectativa boa, porque no segundo tempo, depois da entrada de um jogador, que é o Samuel Lino, e o jogador assim demonstrou que tem personalidade e foi muito elogiado por torcedores e toda a imprensa, elogiou muito e tem que se elogiar mesmo. E com isso, o torcedor do Flamengo, como perdeu o jogo, ficou chateado, triste, é claro, é óbvio. Mas no dia seguinte também estava com esperanças de que as coisas boas virão. E aí vem essa decisão aí do STJD, tá, de indiciar o Bruno Henrique, por manipulação de jogo de aposta, por cartão amarelo. E com isso o torcedor do Flamengo fica apreensivo, tá? E com isso, por isso que eu coloquei a expectativa e a realidade do Flamengo nesse momento. Vou falar com vocês sobre esse vídeo aqui, sobre esse assunto. Mas antes de eu começar esse vídeo, meus amigos, eu peço aquela moralzinha de sempre. Tá vendo o botãozinho vermelho escrito inscreva-se? Então, se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Meus amigos, vamos começar esse vídeo aqui falando do Bruno Henrique, que o STJD, infelizmente não, na verdade, assim, se tá errado ou não, vai ter que ser provado, tá? E julgado. Pro artigo 243, tá? Vai ser julgado por manipulação de aposta o Bruno Henrique, então, assim, foi denunciado. E com isso, o Bruno Henrique vai ficar, naquela apreensão, que nem ficou o Paquetá. Paquetá ainda bem que foi lá e foi inocentado, viu que não tinha nenhuma prova contra ele, pegou o celular, pegou o computador do rapaz e viu que não tinha nenhuma prova, então ele foi inocentado, o Paquetá. E o Bruno Henrique aqui, infelizmente, tem conversas com o irmão, com amigos, então assim, infelizmente o Bruno Henrique está encalacrado. Mas galera, como nós sabemos, como a justiça aqui do Brasil é lentíssima, muito lenta, tá? Então assim, até o Bruno Henrique ser julgado, até o Bruno Henrique se for punido, vai demorar bastante tempo. Mas a gente torce que ele consiga provar a sua inocência para que ele não venha a ser punido, porque infelizmente isso é coisa que não se faça, que não pode fazer, tá? Ninguém pode apoiar uma coisa dessa, porque infelizmente mancha a sua carreira e mancha também a sua história também dentro do futebol, tá? Isso, por isso que eu falei, essa é a realidade do Flamengo hoje, tá? Porque é tentar ver que o seu jogador, um dos principais jogadores do time, não seja punido por coisas que infelizmente não poderia nem pensar para um ser humano tentar fazer. Mas se fez ou não, cabe à justiça aí provar se vai ser punido ou não, nós vemos futuramente. E a expectativa do Flamengo, galera, que é o principal, é o Samuel Lino, tá? Samuel Lino que entrou muito bem, cara. E assim, a expectativa também é que ele deve ser titular contra o jogo contra o Ceará, tá? Nesse domingo. E assim, o torcedor tá, assim, fervoroso com a estreia dele, com o estilo dele de jogo, estilo de jogo que o torcedor, que o flamenguista gosta, de partir para cima, de agredir, de driblar, de chutar, atacar o tempo todo, abrir espaços. Isso é um jogador que o Felipe Luiz gosta, pediu passagem, tá pedindo passagem já no primeiro jogo que jogou a partir dos 15 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, que entrou e já entrou assim pedindo passagem. E gera uma expectativa, tá? Gera uma expectativa muito boa pra gente aqui, pro torcedor e pro time também, tá? Porque o jogador entrou quente. E com isso, ele deve ser titular nesse jogo contra o Ceará, que o Flamengo deve ter algumas mudanças, tá? E vou falar aqui a provável escalação para você, galera. Até deixar anotado para mim não errar, tá? No gol, Agostinho Rossi. Na lateral vai ser Ayrton Lucas, tá? Deve ser a lateral ali. Vina tá vindo jogando bastante jogos agora, consequentemente. E com isso também deve ter o retorno do Ayrton Lucas, ele que rasgou a perna lá no jogo. E Temor levou bastante ponto, mas já tá legal, tá bem, tá pronto pro jogo, ele deve ser titular novamente. E o Vina, como voltou de uma lesão muito grave, não dá para poder também ficar colocando o jogador o tempo todo, que pode vir ter uma lesão muscular. Então na lateral esquerda,
Ayrton Lucas. Na dupla de zaga é Léo Pereira e Léo Ortiz, tá? E na lateral direita, Varela. Varela deve entrar. E na volância ali vai ter o Ala e o Jorginho. Então, assim, dupla de volância com o time titular ali, Ala e Jorginho. E vamos ter a Arrascaeta para poder compor o meio de campo. Luiz Araújo, retorno, ainda bem, cara, ainda bem, na ponta direita. Luiz Araújo, que é ali que ele joga, ali que ele dribla, ali que ele agride, ali que ele finaliza. Olha só quantas coisas eu tô falando do Luiz Araújo. Ele enfincado no meio, ele não tem o predicado que ele tem de melhor, de driblar a perna esquerda dele, chutar e finalizar e fazer gol. Então, assim, ainda bem que ele volta para a ponta direita, tá? Tudo por conta também que tem aí o nosso jogador que está muito bem, entrou muito bem, né? Samuel Lino, que vai jogar na ponta esquerda. E com isso o Bruno Henrique vai ficar centralizado na frente. Então essa deve ser a provável escalação do Flamengo. Aí o Pedro tá suspenso pelo terceiro cartão e o Plata deve ficar um pouquinho no banco, tá? De reserva, e dar o lugar aí ao Bruno Henrique, já que o Samuel Lino tá pedindo passagem. Então, galera, para você ver, Samuel Lino conseguiu mexer o ataque todo do Flamengo ali, porque até então é um jogador que, nesses minutos que jogou, essa minutagem que teve aí, ele entrou muito bem. E o torcedor do Flamengo, eu tô assim, com muita expectativa boa desse jogador, porque é um jogador que era pro Cebolinha fazer isso, tá? Infelizmente não está fazendo. E Cebolinha, que infelizmente não deve continuar no Flamengo e deve sim procurar algum canto, apesar de não ter proposta nenhuma para ele. O Michel também é outro também, agora deve ser a terceira opção dessa ponta esquerda também. O Michel também, que o Flamengo deve aí, se receber alguma proposta do mundo árabe aí, deve negociar o Michael. E também nós temos também um jogador que nem estreou, galera, tá? Estamos falando aqui, tá? Jogador que estreou bem, o Samuel Lino, o Carrascal. O Carrascal ainda nem estreou, tá? Já para ser anunciado pelo Flamengo. Sabe como é que são os russos, apesar das coisas tá tudo já concretizado entre o time russo, o time brasileiro, tá? Então, assim, tem que esperar para poder a papelada toda chegar, para o Flamengo poder anunciar o jogador. E com isso também tem um Carrascal aí que é pro lugar do Arrascaeta, para disputar a vaga ali com o Arrascaeta, para poder estrear. E também temos uma expectativa boa aí, para ver se esse jogador dá conta do recado ali, ou faz uma sombra pro Arrascaeta, para ver se dá um estalo assim no Arrascaeta: se eu não jogar, você banco, tá? Então esperamos também que o Carrascal seja outro de todos os outros, tá? Que entraram, né? Possa vir também entrar muito bem e nos ajudar aqui nessa temporada, na meio final de temporada, que agora o bicho vai pegar, que é o principal dos campeonatos que nós estamos disputando aqui no futebol brasileiro. Então, com isso, espero que sim, que o Felipe Luiz coloque o Samuel Lino como titular, ganhe minutagem, apesar que ele deve ter condições de jogar 60, 70 minutos ali. Também não pode forçar demais um jogador que não estava vindo atuando, não estava vindo jogando, para quem não possa ter um problema muscular aí, porque seria preocupante o jogador começar bem e já cortar, ter um cordão umbilical, né? Cortar esse jogador que já começou com uma expectativa boa do torcedor, de si próprio, tá? Entrou muito animado, e também de toda a imprensa, botando e elogiando muito o Samuel Lino aqui em sua estreia do Flamengo. Aí eu pergunto a vocês, meus amigos e minhas amigas, o Felipe Luiz deveria sim colocar o Samuel Lino como titular nesse jogo contra o Ceará? Sim ou não? Deixa aqui abaixo os comentários, belezas? Que eu depois vou responder todos. Valeu, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje aqui do canal Desejo Rubro Negro. Peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo e fui!